Tá aí, ó. Tá aí, tá na tela. A gente separou aqui algumas imagens, até foi o Edu Andriotti que mandou pra gente, alguns prints, algumas reproduções, tá aí até, dá pra ver que é da TV, né? Mas é alguns prints, algumas reproduções aí do que aconteceu ontem naquele gol do Bahia, anulado aquele gol do Gilberto. E aí fica aquela dúvida, né? Aquelas linhas que são colocadas pelo VAR, pela TV, foi pênalti, não foi pênalti. Galera, pênalti não, desculpa. Perdão, impedimento ou não impedimento, né? Galera aí no chat, pode ir comentando também pra gente iniciar esse debate aí sobre o gol do Gilberto. Eu quero a opinião, a visão de vocês, começando pela Fabi, @Fatili, vai. Pois então, é uma análise muito complexa. Sim. Que a olho nu não tem como fazer. Precisa ter o dispositivo, as linhas extremamente certas e objetivas. De primeiro momento eu falei que não foi impedimento, porque, né, me parece que está na mesma linha, só que aí tu pega as linhas do VAR, né, que o VAR chamou pra dar o impedimento e depois ainda o juiz confirmou. E de fato, o braço não vale, né, gurizada? Braço não vale, porém, ombro vale. E o ombro do cidadão do Bahia me parece que está, talvez milimetricamente, mas me parece que está na frente. É aquela questão da máquina, né? Exatamente. Não é o olho humano que vai decidir, né, Dudu? Cara, eu sempre falo que quando o erro é assim tão discutível, tu tem que pegar uma imagem, puxar zoom, fazer um bolo, aí a decisão do juiz, seja ela qual for, sabe, faz parte. O que incomoda é aquele lance que não tem discussão, né, cara? No lance sem discussão, o juiz pode errar ou não, faz parte do jogo. Agora, sobre esse lance do Bahia, e eu não sei se existe ainda essa recomendação, eu acho que ainda existe, havia uma recomendação que, na dúvida, pró-ataque. Existia essa recomendação. Até vou atrás se ainda existe essa recomendação. E daí nesse lance aí cairia nessa recomendação que existia, que é uma coisa que eu levo pra mim. Então eu acho que o Grêmio acabou sendo ajudado sim, porque é no mínimo uma dúvida gigantesca, mas também não dá pra botar o juiz numa cadeia por esse erro, não é um erro grotesco, é um erro que ele podia errar, podia acertar, é um lance completamente difícil, então faz parte. E é muito complicado pela posição até, né? Tem a questão da câmera também, que né? O zagueiro tá ali, ele tá assim, numa posição um pouco mais de lado, e o Gilberto já tá inclinado pra fazer o arranque pra chegar na bola, né? O braço não conta, mas teve comentários dizendo pra analisar os pés e dizendo para analisar o ombro. Eu acho que o ombro, pela inclinação dos jogadores, ao natural, o ombro é que é a discussão pela inclinação dos jogadores. E aí, sendo o ombro a discussão, cara, é inclinação do corpo, é aquela hora de tu colocar ali, ó, no VAR, naquela linha, bom, onde tá o braço do jogador e onde é a linha do ombro do jogador, para colocar ali e poder fazer a linha ali e ver ali milimetricamente, né, o que aconteceu, se foi impedimento ou não, né, Fábio? Olhando assim, é muito interpretativo. Por exemplo, o bandeirinha dentro do campo jamais daria um impedimento. O juiz analisando o lance assim jamais daria. É questão de VAR mesmo, é questão de pôr ali a máquina, pôr as linhas certinhos. E outra, se for gol legal ou não, quantas vezes já impediram gol do Grêmio aí que nem estava impedido? Isso que eu ia puxar um assunto contigo, viu, Fábio? Porque tem alguns comentários aqui na live, deixa eu pegar aqui ó. Depois das barbaridades contra o River, Atlético Paranaense, até no Mundial, aquele jogo contra o São Paulo lá, 2 pênaltis, né? Enfim, a galera falando dos erros da arbitragem contra o Grêmio. Tu vai nessa linha aí, erraram muito contra o Grêmio, agora tava no crédito, digamos assim, pra acertar pro Grêmio. Tu vai nessa linha, Fábio? Cara, assim, é que foi um erro muito mínimo, né? Aí depois tu for olhar, até colocaram aqui no chat, depois teve 2 lances também muito interpretativos que poderiam ser pênalti para o Grêmio. Só que eu não vou muito nessa linha, César, porque acaba com o futebol. Tu achar, não, me roubaram lá em 2019, lá em 2018, me roubaram em 1985, então agora é reembolso. Cara, acaba com a magia do futebol, acaba com o futebol, tu depender de roubo.
E, cara, eu acho que o futebol é tão maior que isso, sabe? Eu não consigo concordar, mas eu acho que ele foi um erro tão mínimo, sabe? Que é um lance interpretativo. Tem gente falando que foi impedimento, tem gente falando que não foi, sabe? Não foi que nem tomar um gol de mão e ser legal o gol de mão, por exemplo, né? Isso ali pra mim... Tu não fala do gol de mão, porque um dos gols mais espetaculares da história do futebol, dos gols mais folclóricos da história do futebol foi aquele gol do Diego Maradona, o gol La Mano de Dios. Então tu não fala do gol de mão, porque aí tu vai comprar uma briga. Tô brincando. Falar isso porque tu não é inglês, né? Pois é. Vai, o Gordon Banks é putaço até hoje, tá ligado? O Maradona morreu, ele tava puto ainda. Que ranço, né, pai? Cara, até recomendo para os amigos que estão na mesa comigo e também me assistem neste momento ir na Netflix e olhar o documentário Campeões do Mundo. Se eu não me engano é isso, cara. Se eu errar o nome, peço desculpas. Mas é um documentário em que cada episódio é uma seleção campeão do mundo. Então tem Brasil, Uruguai, Espanha, Alemanha, Itália, Argentina, França, isso, né? São esses, né? São 6, se eu não me engano. E daí cada episódio, pega o episódio do Brasil, ele vai passando pelo Brasil por todas as Copas. Aí tem jogadores, tem treinadores. Cara, é muito legal mesmo, é muito bom esse documentário. E no da Inglaterra, cara do céu, tem que ver a raiva dos caras falando desse lance do Maradona aí. É um absurdo, eu não sabia que os caras tinham tamanha raiva assim, cara. E realmente é. Mas enfim, voltando ao assunto, né, que eu já fui lá na Disney agora. Vai abrindo um monte de gavetas. Temos que fechar, né, Dudu? Se me deixar, é brabo. E esse lance, cara, é um lance difícil, cara, é bem complicado. É claro, se fosse contra o Grêmio, nós ia estar bem puto, então aí é que tá, né? Sabe? Até tem um comentário do Felipe Branco. Não existe interpretação no futebol. Isso é desculpa para permitir o erro desses árbitros fracos. Se fosse interpretação, não teria regras, ou é ou não é. Não deveria. Não é uma mosca no papel. Não deveria existir interpretação. Deveria ser ou não ser. Só que existe por quê, Duduru? Porque a regra é fraca. A regra é clara. Eu acho que a regra da arbitragem brasileira é fraca. Em determinados momentos é fraca. Por exemplo, essa questão do ombro, tu até levantou ali. Tipo, o ombro não acaba fazendo o movimento. Até o Felipe Weg levantou ali. Pô, nenhum tá levando vantagem em cima de nenhum. Então por que é impedimento, sabe? Eu acho que a regra no futebol peca em alguns momentos e acaba deixando o árbitro. Eu sou muito contra o nível da arbitragem brasileira, tá? Nossa, Mas os caras são amador, cara. Os caras são amador. Exatamente. O cara tem que treinar, tem que apitar um jogo, no outro dia tem que trabalhar no banco. Entendeu? Só um pouquinho, cara. Futebol movimenta milhões, podia, né? Carteirinha assinado pra arbitragem, amanhã tu não fez um jogo essa rodada, amanhã tu acorda 8 horas da manhã, tá lá preparando, treinando físico, estudando, apitando, sei lá, o que, sabe? Tu tem que ser profissional, cara. Enquanto a arbitragem for amadora, esses erros vão ser constantes. Deixa o teu like aí, rapaziada, 230 likes neste momento, deixa o like se ainda não deixou, vamos tentar bater aí os 250 logo mais e rumar aos 500 likes. Eu gostaria de botar uma pimenta aí nessa discussão, cara, porque tem um comentário em qual eu vou ter que concordar. O VAR entrou justamente... Calma. Eu concordo contigo, tu nem falou, eu já concordo. Não, mas calma. Ela tá apressada hoje, né, Dudu? O VAR entrou justamente pra acabar com qualquer tipo de discussão que tivesse no lances de impedimento. Por quê? Porque impedimento, desde o começo do futebol, quando foi feita a regra do impedimento, ou tá impedido ou não tá. Não existe interpretação. Ou tá ou não tá. E o VAR veio pra passar literalmente uma régua nisso e dizer, agora tem mais a tecnologia pra dizer se é ou não é. Não existe interpretação em lances de impedimento. Não no futebol. Aí eu discordo do Magrão ali que colocou antes. O futebol não existe interpretação. Alguns lances existem. Mas de impedimento, ou é ou não é, né? Mas então ontem não era. Ou então ontem tava impedido. Cara, porque o VAR chamou, passou a régua no lance,
viu milimetricamente coisas que nós aqui olhando agora não enxergaremos. E ele falou, ó, tá impedido. Então, de acordo com a regra, estava certo. Se fosse contra o Grêmio, ficaríamos putos? Desculpa o palavrão, YouTube, pelo amor de Deus. Pois é. Sim, se anulassem um gol do Grêmio assim, estaríamos extremamente irritados. Mas já que o VAR não tem essa não permite a interpretação de impedimento, tava impedido e pronto. Né? Cara, a questão é que o VAR não veio para acabar com os erros de arbitragem. O VAR veio para diminuir os erros de arbitragem, porque é bem complicado mesmo a arbitragem no futebol. E esse lance aí é aquele lance que pode ver, tu tem que ir pro VAR, tu tem que pegar uma régua, analisar e ver centímetro e ver não sei... Cara, no momento que tu tem que fazer isso, o erro ou o acerto pode acontecer. Aí é o que tá. não dá se o cara tá 3 passos na frente, tu aperta o pause e lá tá o cara na banheira lá, com sabonete e tudo mais. O cara, não tá impedido. Não, aí outra coisa. Num lance que nem esse, pode acontecer, cara. Se é certo, se é errado, não. Eu até falei, já botei no meu Twitter, falei no comentário, eu não consegui ver impedimento aí. Mas daí tem a questão do ombro, tem a questão do pé, e passa a régua, e passa... É difícil, cara. É que, tipo assim, eu não vejo o jogador levando vantagem, entendeu? No momento que ele tem uma unha na frente, ele tá levando vantagem. É assim que se diz, entendeu? Não, de acordo com a regra. Sim. Mas tipo assim, tu vê que, meu Deus, o jogador do Bahia, nossa, não tinha o que o Grêmio fazer, porque o jogador do Bahia tava na vantagem. Mas aí não tem sabe? como fazer isso, Fábio. Mas aí teria que mudar a regra. A regra é muito... Sabe? A regra é muito regra, né? Muita regra. Tira todas as regras, o juiz faz o que quiser, porque muitas vezes a gente vê, né, fazendo isso. Vimos contra o Santos por diversas vezes, né? Porque o juiz faz o que quer quando é contra o Grêmio. Aqui um comentário bem interessante, ó, o Lucas Waltrich. Na NFL existe muito mais lances difíceis e eles têm tecnologia que quase nunca resta dúvida. O futebol com o VAR ainda é arcaico. Eu gosto muito da NFL e lá acontece o seguinte, tem a questão do desafio, inclusive, né? Quando um time, ele acha que o lance na decisão lá do campo foi equivocada, ele desafia, vai pra uma revisão, né, no vídeo, e aí os árbitros, que são vários árbitros, se reúnem, discutem o lance, e aí o árbitro principal, ele tem um microfone, né, e que o que ele fala sai nos alto-falantes do estádio para todo mundo ouvir, inclusive na transmissão. Talvez fosse um recurso interessante para se pensar em um futuro, né, Dudu? Porque às vezes fica essa coisa, mas o que o árbitro do VAR falou, o que não falou, isso e aquilo e tal. Se tivesse um microfone para todo mundo saber, né? Talvez. Cara, eu acho que essa questão dessa caixa preta aí, que é o VAR, né, começou a ser quebrado no momento que eles liberaram a imagem que está sendo analisada, né? Só que o áudio ainda não, né? E o áudio até, tu não pode nem receber o áudio. Se tu faz uma solicitação e tal, tu tem que ir lá na sede para ouvir o áudio. Eles nem te mandam, né? Eles nem liberam. Mas enfim, cara, é difícil, cara. Eu não achei impedimento ontem, sinceramente. Mas tu tem que olhar ali, é muito essa questão de ombro e tal. E não adianta, cara, não é pé. O gol vale... O importante é o pé, mas tu pode fazer gol de ombro, de cabeça, de nariz, o que tu quiser, só não pode fazer gol de mão. Então tu tem que analisar a parte que tá mais na frente. O que eu acho engraçado é que tá, beleza, vamos supor, não foi impedimento. Os adversários, os outros torcedores de outros clubes estão endiabrados, né, por causa desse lance em que o Grêmio hipoteticamente foi beneficiado. E quantas vezes o Grêmio é roubado, aquela vez quando a gente foi assaltado no Morumbi, no outro dia São Paulino tava dando risada nos chamando de chorão. Aí ontem eles queriam se indignar com esse impedimento. Pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus. O gremista tá cansado de ser roubado, aí quando acontece um lance desses, os caras querem polemizar dessa maneira.